Olá, queridos, graça e paz. Eu tenho mais uma mensagem de Deus para os nossos corações, uma mensagem da graça de Deus. E o tópico dessa mensagem é buracos no deserto. O texto é segundo livro de Reis, capítulo de número 3, versículo de número 16. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 16. Eu não vou estar lendo essa história completa devido ao tamanho que ela ocupa na Escritura, para que nós tenhamos uma mensagem curta, de forma que haja maior facilidade de escutá-la, de vê-la, mas eu vou estar introduzindo você na história e depois te aconselho que você possa estar lendo toda essa história e com certeza aquilo que o Espírito Santo nos falou te falará muito mais, porque a mensagem de Deus não se limita à interpretação humana, ela é de Deus e ela, cada vez que é lida, ela nos renova, ela não se renova, ela nos renova cada vez que nós lemos e meditamos. Esse é o poder de uma palavra viva do Evangelho. Bom, esse texto, esse capítulo e essa passagem, se eu posso colocar assim, ela fala de uma história do rei Jorão, que é filho de Acabe e Jezabel, e fala do rei Josafá, e fala do rei Edom, o rei de Edom. Então acontece uma guerra entre o rei Jorão e os moabitas, e o rei Jorão procura Josafá e pergunta se ele desceria a guerra com ele. Estou te introduzindo nessa história, te revelando um pano de fundo para que você entenda o X que nós vamos estar, o X e os Y que nós vamos estar extraindo dessa mensagem. Então, como esses reis tinham alianças entre si, o rei Jorão e o rei Acabe, o rei de Israel e o rei de Judá, e nós temos um terceiro rei, o rei de Edom. Eles vão à guerra contra os moabitas e eles seguem pelo caminho do deserto. A Bíblia fala que eles vão pelo caminho do deserto. O que acontece aí é que eles, agora que estavam indo para a guerra, eles começam a padecer muita sede, muita fome e acabam pensando que iriam morrer antes mesmo que chegasse a guerra. Eles param em um vale e ali eles perguntam a um homem de Deus para que nos auxilie sobre essa questão. Estou encurtando bastante a história, então eles mandam chamar Eliseu. Nós conhecemos e sabemos que Eliseu foi aquele que foi ungido por Elias, e Elias sempre viveu em guerra contra Acabe, Jezabel, símbolo de um reinado distorcido. E agora Eliseu vai até eles e ele diz: o que tenho eu contigo, Jorão? Com certeza Eliseu lembrou ali sobre Elias e com o que Elias passou nas mãos de Acabe e Jezabel. E Elias sofreu muitas perseguições. Com certeza aquilo foi tudo na memória de Eliseu. Porém, Eliseu é um profeta de Deus, é o símbolo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, um dos tipos, figuras de Jesus Cristo no Antigo Testamento, assim como Elias, assim como outros profetas, a Bíblia usa como tipos. Seguindo a história, Eliseu diz assim: para que vocês saibam que há Deus em Israel, vou usar essa expressão, como disse, leiam o texto, Deus lhe dará vitória sobre os moabitas. Deus saciará a sede de vocês, não só a sede de vocês, como todos os animais, e vos dará vitória sobre os moabitas. Porém, vocês têm que fazer uma coisa: vocês vão cavar valas no deserto, vocês vão cavar buracos no deserto. Isso é muito estranho, né? Poxa,
Eles estão ali morrendo de sede, de fome, acreditando que iriam morrer mesmo antes que chegasse a guerra. E agora Eliseu vem, olha, vocês vão ter que fazer uma coisa, vocês vão cavar buraco no deserto. Que estranho. Bom, e a história segue e eles fazem essas valas, esses buracos, muitos buracos, né? Cavam ali com certeza o dia todo, valas e buracos no deserto. E Deus diz assim: não descerá chuva, porém eu encherei esses buracos de água. Exatamente o que acontece, eles vão dormir e pela manhã a Bíblia diz na passagem que desce água pelo caminho de Edom, provavelmente no vale vem descendo águas, né, de algum local ali pelos caminhos de Edom, pelas colinas de Edom, e vem descendo água e enche todas aquelas valas e poços que eles haviam cavado. E pela manhã eles se preparam para a guerra, porém o exército dos moabitas, ao olhar aquelas valas, eles veem como sangue, talvez pelo reflexo ali do sol. E eles imaginam que o povo de Israel, Judá e Edom haviam pelejado entre si e se matado, haviam se matado. Em que eles imaginam? Vamos lá e vamos pegar o despojo, né? Vamos somente pegar os despojos, porque eles guerrearam entre si, morreram e nós vamos pegar o despojo. Porém, Deus os confundiu. E é assim que Deus trabalha em nossas vidas. E o que acontece é que, como eles não estavam mais preparados para a peleja, os moabitas, o povo de Israel, o povo de Judá e Edom destroem aquele povo. Deus, como prometeu pelo profeta, que é um símbolo de Jesus, destruiu todos os inimigos. Esse é um pouco do pano de fundo para que você entenda a história. E o que nós vamos extrair dessa história? Tentarei extrair alguns pontos apenas para que esse vídeo não fique demorado, mas veja, é necessário entender que eles tiveram que chegar em um ponto de conflito, em um ponto de introspecção, em um ponto de análise do que está acontecendo. Se nós não buscarmos a Deus, morreremos. Eles chegaram a um ponto de sede, de fome e de morte mesmo ante a batalha. E nesse momento vem a reflexão. E agora, devido às circunstâncias, eles perguntam: será que é homem de Deus? Como algumas frases em Israel, estou colocando aqui algumas frases. Será que é homem de Deus? Bom, o que vamos extrair? Algumas aflições que assolam nossas vidas, na verdade, para nos derrubar, nos derrotar e que nos conduzem à falta de motivação, a um sentimento de derrota, de escassez, são exatamente molas propulsoras que vão nos levar a Deus. Deus usa o caos, Deus usa aquilo que nos aflige, na verdade, que vem para nos envergonhar, para glorificar o nome dele. Exatamente esse momento o homem de Deus aparece. Existe algo que acontece agora. Jesus aparece em nossas vidas. Jesus, ele sempre vai aparecer em nossas vidas. O momento que você está vivendo vai definir aquilo que ele vai fazer em sua vida. E agora, como tipo de Jesus, Eliseu aparece. Eliseu diz: vocês precisam cavar valas no deserto, ou seja, buracos no deserto. E o que entendemos aqui agora? Deus nos conduziu a um ponto que chegamos até ele. Veja, mas agora vem algo insignificante, irrelevante, eu não sei a palavra mais aplicada para isso. Como vamos fazer valas no deserto? Exatamente, façam valas no deserto. O que significa isso? As valas são insignificantes, né? Imagine reis, homens num vale cavando valas o dia todo, e lá em cima tem o outro exército olhando, com certeza, olhando, esse povo ficou maluco, né? Assim, olham pra gente, tá dizendo, ficaram maluco, cavando vala no deserto não tem água, como pode? E ali eles estão fazendo isso. O que significa, Peterson? Olha, queridos, o que você faz para Deus é irrelevante. Essa é a realidade.
É o que esse texto está falando. Estamos extraindo uma verdade desse texto. Muitas pessoas estão baseando-se em suas justiças próprias, o que são e o que fazem, em seus títulos denominacionais e o que eles fazem, grandiosas coisas, suntuosas coisas. O que Deus está falando é assim: olha, isso é insignificante para mim. Eu vou te mostrar que o que você faz é insignificante para mim. Eu lhe dou vitória por causa do meu braço e porque eu quero. Então, vamos extrair algo muito mais profundo que é isso. O que Deus está fazendo em mandar aquele povo cavar valas no deserto é quebrar o orgulho humano. O orgulho humano é exatamente aquilo que causa justiça própria no ser humano. E a justiça própria é aquilo que impede o fluir da graça de Deus. Se o homem se auto-justifica, ele anula a justiça que vem da fé. E a graça atua nas nossas vidas pela justiça que vem da fé. Veja, cavar vala no deserto, isso é loucura, Peterson. Como eu, rei de Israel, eu, rei de Israel, eu, rei de Judá, eu, rei de Edom, olha o orgulho, mano, vou cavar buraco aqui em frente, na frente desse exército, na frente dos meus inimigos, eu vou me humilhar. Deus está falando, quebre seu orgulho. Você está achando que é seu título que vai te dar vitória. Você está achando que é quem você é que vai te dar vitória. E você vai entender que eu vou te fazer, que eu vou mandar você fazer algo totalmente insignificante. E eu vou te dar vitória no insignificante, naquilo que é irrelevante. A vitória não vai estar no teu cargo, não vai estar no teu título, não vai estar nos teus canudos, não vai estar no teu dinheiro, não vai estar naquilo que você é e conseguiu conquistar, mas vai estar no meu nome e no meu poder. Isso é muito tremendo, queridos. A graça só atua na vida do homem onde o orgulho é quebrado. Eu me lembro da passagem daquela mulher que chega para Jesus intercedendo por sua filha e diz, Jesus diz para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Na verdade, ali existe um pano de fundo para isso. E ela diz, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aquela mulher quebrou o orgulho. No momento que o orgulho humano é quebrado, aonde o eu é aniquilado, e eu falo, eu preciso, dependo totalmente de ti, a vitória chega e chega por completo. E agora, eu quero extrair outra verdade desse texto. Quero dizer para alguns que talvez tenham um chamado atípico. Deus só dá provações específicas para quem tem chamados específicos. Deus só dá grandiosas provações para quem tem grandiosos chamados. Então eu quero te dizer para você que sabe que tem um chamado específico e atípico na vida. Você não foi chamado para estar sentado em um banco e ficar ouvindo uma mensagem de alguém que está lá em cima durante 10, 20, 30 anos da sua vida, escutando aquilo dali como um poço sem vazamento, como uma cisterna rota. Você não abençoa vidas, você só fica absorvendo. Você sabe que você não tem esse chamado. Seu chamado é ide. Então eu quero dar uma mensagem para você. Se Deus te mandou fazer algo muito louco, faça, porque Ele te dará vitória naquilo que é muito louco aos olhos dos homens. Aquele povo com certeza olhava o povo de Israel cavando buraco. Olha que loucura. O próprio povo de Israel devia falar um para o outro, isso aqui é loucura. Aonde vai estar a vitória em cavar buraco? Mas se Deus mandou você fazer, faça, porque Ele te dará vitória. Outra verdade que eu quero te dizer, que você entenda que ainda que Deus te dê vitória e te coloque em um cargo ou em uma posição de visibilidade, entenda sempre que foi o braço do Senhor que te colocou ali. Nunca foi o teu mérito, nunca foi tua inteligência, nunca foi teu canudo, nunca foi tua posição, mas foi Deus que te tirou da morte, da escassez,
e te colocou num ponto de vitória sobre os seus inimigos, sobre aquilo que ataca e assola a sua família, sobre aquilo que ataca e assola a sua posição social, a sua moral diante da sociedade, aquilo que ataca suas finanças, suas rendas, aquilo que ataca sua vida, sua saúde. Quem te deu vitória foi o braço do Senhor. Existe um versículo, e eu vou fechar aqui em Romanos 9:15, que diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, pois não depende nem de quem quer, ou seja, do querer, e nem de quem corre, do exercício, mas de Deus, que nos dá vitória. Fechando desse jeito, fazendo uma tipologia o texto, mas de Deus que opera por sua misericórdia e graça. Que Deus te abençoe, queridos. Que essa palavra ative sua vida, te leve a outros níveis, alcançar vitórias, ative, dê um start em você. Se Deus te chamou para as coisas loucas dessa vida, vai e faça, porque Ele ama usar as coisas loucas para confundir as que são sábias nesse mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.